Deixa eu só arrumar aqui. Ok. O brasileiro é um dos povos que mais assiste TV todos os dias. Segundo uma pesquisa que saiu do Instituto GFK, o brasileiro assiste em média 5 horas de merda por dia. 5 horas de TV por dia. O dia tem 24 horas, sobram 19 para você dormir, trabalhar, ter o seu lazer, estudar, e o resto fica dedicado a esta porcaria. Mas não é só televisão. O brasileiro tem isso aqui, ó. Celular, tablet, computador, tudo. O brasileiro é um incessante assistidor de conteúdo na telinha. Olha o Black Mirror. É Rede Globo, Rede TV, Record, SBT, canais abertos, canais fechados, YouTube, filmes, séries, Netflix. E todo mundo está reclamando que as crianças e as pessoas estão sendo doutrinadas pela televisão. Oh, isso é verdade, você vai dizer assim, ah, mas Bernardo, eu não assisto TV aberta. Mas assiste sim, sério, assiste YouTube, assiste Escambau, vai no cinema, vai assistir Os Vingadores, vai assistir o Apóstolo Paulo, vai assistir o Escambau. Você não tem medo de ser doutrinado por causa dos conteúdos que a TV Globo tem? A questão é que você está sendo enganado, você está sendo cúmplice, você está sendo manipulado. Aquela modelação de comportamento que existe na TV Globo, entre outras, isso aí já é sabido, todo mundo conhece, todo mundo consegue perceber porque ela não é tão sutil. Mas eu preciso contar uma coisa importante para vocês nesse vídeo. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, se inscreva no meu canal, assine o sininho para você não perder notificação, tá entendendo? Porque a doutrinação que acontece na Globo, etc, é muito fácil de identificar, como eu já disse. É muito fácil você fugir dela. Agora, a doutrinação ou a moldagem, a modulação de comportamento que acontece por outros meios que você provavelmente não conhece, é o que eu quero falar para você nesse vídeo. O problema está muito mais no conteúdo explícito da história do que está acontecendo nos vídeos do que aquilo que você lê, daquilo que você ouve dos artistas falando, dos argumentos lógicos deles. Isso não importa tanto quanto a cena em si. E antes de explicar como é que isso acontece, eu preciso citar 2 exemplos para vocês que eu já mencionei em um outro vídeo. São 2 estudos, um feito pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e outro feito pelo Center of Economic Policy Research da Inglaterra, que é o Centro para Pesquisas Econômicas e Políticas da Inglaterra. Um deles foi feito sobre a relação entre as novelas da Globo e a taxa de divórcio. E o outro foi feito sobre as novelas da Globo e a taxa de fertilidade, ou seja, o número de crianças nascidas por família. O primeiro estudo que foi feito por esse grupo em inglês de pesquisas econômicas e políticas foi a respeito da taxa de fertilidade. Foi um estudo extenso, porque eles descobriram aonde chega o sinal da Globo, você tem uma queda na taxa de fertilidade, uma taxa de queda de natalidade no número de filhos por mulher. Eles fizeram esse estudo analisando novelas da Globo de 1965 até 1999 e estudaram inclusive 115 novelas e descobriram que 72% das mulheres que estavam nas novelas e que eram protagonistas não tinham filhos. 72% não tinham filhos. 72% é muita coisa. E também descobriram que 21% das personagens principais dessas novelas de 65 a 99 não tinham sequer 2 filhos, tinham apenas 1. Portanto, você percebe um tipo padrão de comportamento, um tipo padrão de personagem que é passado para você que está assistindo novelas da Globo, que assistia antigamente. Mas existe alguma correlação, a gente não sabe qual é especificamente, entre a presença do sinal da Globo e a queda da taxa de fertilidade das mulheres, ou seja, elas param de ter muitos filhos. Isso é observado no tamanho das famílias que a gente tem hoje no Brasil. Portanto, quanto mais Globo, menos filhos. Inclusive, a parte triste que esse estudo mostra, que foi feito pelo pessoal da Grã-Bretanha, é que afeta as mulheres mais pobres. Porque as mulheres mais pobres, em geral, obviamente, são menos alfabetizadas, são analfabetas e recorrem à televisão como um meio de se informar, como um meio de adquirir algum conhecimento, por mais porcaria que possa ser, mas elas vão à TV para recorrer, porque não podem ler, etc. Olha o Black Mirror! Outro estudo importante realizado sobre a influência da TV Globo foi feito pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Gente, até a Rede Globo soltou essa notícia na época, mostrando que onde chega o sinal da Globo, a taxa de divórcios, ó, vai lá para cima. É um negócio esplendoroso. A Globo parece que está até comemorando isso. Porque, por exemplo, em 1984, mostra o estudo, o Brasil tinha 3,3 divórcios para cada 100 casamentos. Depois disso, em 2002, pulou para quase 18. E a taxa de divórcio no Brasil não para de crescer e a taxa de casamentos não para de cair.
E aí a pergunta fica, Bernardo, você estava dizendo que eu sou cúmplice, que eles me influenciam, que não é tanto pelo que eles dizem, pelo argumento lógico, mas que eles me influenciam de outra maneira. Essa é a verdade, isso é exatamente isso que eu estou falando, que você é cúmplice. Isso eu descobri na leitura deste livro aqui de Humberto Eco. Tem muitos artigos chatos, etc, mas tem um artigo importante que ele faz aqui neste livro chamado Apocalípticos e Integrados. É um livro onde ele analisa muitas questões, entre elas a TV, e ele cita uma pesquisa de Gilbert Coencid, que publicou uma série de pesquisas sobre televisão e cinema e a influência deles no seu comportamento. E ele descobriu uma coisa que chamou de mimese instintiva ou indução póstero-motriz. É nada mais, nada menos, traduzindo aqui em miúdos para você, é o seguinte, trata-se de imitação que não passa pelo consciente. Uma reprodução interna de um comportamento que você está vendo acontecer na tela, como agora está acontecendo quando você está me assistindo aqui. Basicamente, o estudo de Gilbert Coencid foi mais ou menos assim. Ele colocava um eletroencefalograma na cabeça das pessoas e pedia para elas assistirem uma cena na TV. Por exemplo, uma cena de um cara dando um murro. O cara vinha lá e pau, 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 dava um murro. Quando a pessoa assistia aquilo, aquela cena da pessoa dando um murro, pau, o cérebro da pessoa era acionado justamente na área que seria acionada se ela desse um murro de verdade. Pau! A diferença é que a pessoa não está assistindo e não dá um murro de verdade quando assiste outra pessoa dando um murro na tela, porque o estímulo que acontece dentro do cérebro não é grande o suficiente ou forte o suficiente para mover os músculos do corpo e você conseguir dar um soco. Mas o fato é que você reproduz o soco vamos dizer, numa escala muito pequenininha, uma escala atômica, vamos dizer assim. Você repete o comportamento que está acontecendo na TV. Agora a pergunta que fica, quanto mais você assiste, mais aquele comportamento vai se acumulando na sua experiência interna, sem você precisar ser convencido pelo argumento, sem você precisar ser convencido por uma questão lógica, sem você precisar compreender a narrativa. Não, basta que aquilo aconteça na tela para você reproduzir dentro da sua cabeça, em menor escala, aquele comportamento. Ah, eu já ia me esquecendo. Se você quer saber sobre esse tipo de mudança de comportamento sem passar pelo nível da cognição, da lógica, do seu raciocínio, compra este livro aqui, ó, Maquiavel Pedagogo ou Ministério da Reforma Psicológica, de Pascal Bernardin. Tá lá na minha livraria. Entre, compre, é rápido, chega na sua casa rapidinho. Não perca, porra! Você age como está agindo a pessoa ali, mas em menor escala. A pergunta é, quantas cenas você já viu, por exemplo, de roubo? Quantas cenas você já viu de assassinato, de estupro, de fraude, de mentira? Quantas cenas de traição você já assistiu? Ou, mesmo por um lado positivo, quantas cenas de pessoas sendo salvas você já assistiu? Quantas cenas de pessoas fazendo boas ações, tendo filhos, curtindo a sua família, tendo um momento de lazer? Rindo, você assistiu, você participou, você foi cúmplice, você foi, vamos dizer, vítima da mimese instintiva ou aquilo que chamamos tecnicamente de indução póstero-motriz. Pau! E mesmo pessoas, explico que são especializadas, críticos de cinema, conseguem manter a atenção no máximo até uns 15 minutos. Depois eles relaxam e depois se entregam aquilo numa espécie de participação hipnótica daquilo. Eles passam do estado de vigilância e de juízo crítico para um estado de fascinação e de participação e são então entretidos. Só quando você vai assistir a segunda ou terceira vez que você consegue passar por cima dessa camada de influência direta dentro do seu comportamento para um juízo crítico mais objetivo do que está acontecendo na tela. Portanto, não interessa, você vai participar, você queira, quer não. A única escolha que você pode fazer é deixar de assistir. E outro ponto importante que está acontecendo, por exemplo, com filmes, novelas e programas de TV, séries, etc., é que o número de cenas está aumentando nos filmes e o tempo que as cenas ficam na tela parada é muito curto. Olha o Black Mirror! Pau! Pau! Você percebe que essa tendência segue inclusive no YouTube. Eu faço isso aqui, faço cortes mais rápido, faço inserções para manter a atenção. Isso foi demonstrado em alguns estudos de James Cutting e o David Borrell mostraram que o nível de atenção é proporcional ao tamanho da cena e ao movimento que ela faz. Aquelas cenas giratórias em que está acontecendo uma ação de luta, por exemplo, e a câmera vai girando ao entorno. Isso também influencia na sua atenção. Quanto menor a cena, menor o seu nível de atenção. Quanto maior o número de cortes, menor o seu nível de atenção. Quanto maior a cena, menos corte e movimento, maior o seu nível de atenção. Então Hollywood, esses meios fazem técnicas e percebem por estatística essa coisa que, por exemplo, as cenas no Hollywood agora estão durando no máximo 5 segundos, é uma média que eles estão fazendo. Então você fica 5 segundos numa cena, já pula para outra. Tem cena que dura menos de 1 segundo, tudo isso para manter a sua atenção, para você não entrar com um juízo crítico, entrar com uma participação e ser vítima da mimese instintiva. Portanto, gente, o que se passa aqui no Black Mirror
você se torna cúmplice, você é um coparticipante do que está acontecendo ali. Pense quantas pessoas há 200, 300 anos viam na vida dela uma cena de sexo. Eram pouquíssimas cenas, porque a pessoa provavelmente só via cenas de sexo com ela mesma, ou seja, ela participava do próprio ato, mas não assistia essa imensidão que nós assistimos hoje. E mesmo eu falo de outras cenas como assassinato, roubo, coisas boas, inclusive que podem acontecer na televisão. E agora a pessoa de hoje, quantas cenas de sexo ela não assiste acontecendo na televisão? Por exemplo, se você assistir Game of Thrones, que é uma série muito famosa, porra, só tem cena de estupro, gente pelada transando, assassinato e violência. Aquilo, se você assistir aquela série inteira, que é imensa, tem, sei lá, 7 temporadas, você já vai ter participado de muitas cenas de sexo, mais do que quase toda a humanidade viu na sua história. E, portanto, você se tornou cúmplice, você participou ou coparticipou hipnoticamente, com um modo de fascinação daquelas ações. E aí você acaba agindo de modo repetido, mas em menor escala, e começa a acumular aquelas experiências. Então, você acaba banalizando essas experiências dentro da sua cabeça e começa a achar que o sexo é uma coisa banal e não tão sagrada e maravilhosa como Deus criou. Portanto, gente, para finalizar, o adágio vale: quem com porcos anda, farelos come. Escolha bem o seu conteúdo, saiba o que você vê, principalmente para os seus filhos que ainda estão com a cabeça em formação, absorvendo tudo. Curta o vídeo, compartilhe, comente aqui embaixo, conte de suas experiências. Um abraço. Pau! Pau!